E o Flamengo mudou de ideia e definiu uma nova posição para contratar além do centroavante. E essa posição vai precisar urgente no final do ano. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Gonzalo Plata, que aprontou de novo. Vamos falar também sobre a situação do Flamengo, que cogitou demitir o técnico Bruno Pivetti do Sub-20 do Mengão. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias Flamengo. Fala, pessoal, Arthur Félix também dá mais dica aqui no meu canal Arthur Notícias Flamengo. Eu já trazendo informações aqui do nosso Flamengo. Antes de começar, deixe seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso canal. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aqui no marco de 2.000 inscritos, então é muito importante você se inscrever aqui no canal. Muito importante mesmo sua inscrição. Sua inscrição, ela ajuda demais pro nosso canal, demais pro nosso crescimento. Então é muito importante a sua inscrição. Já deixou o like, já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um de novo, ou subir um de novo, você vai sempre o primeiro a saber. Bom, deixa eu começar o vídeo. Aqui. Já falando da situação envolvendo, cara, a situação do departamento médico do Flamengo, porque após o Flamengo tem 2 jogadores no departamento médico. O Flamengo que tem o Alexandre, que está com uma lesão na posterior da coxa, que sofreu a lesão no último domingo na partida contra o Corinthians. O Saúl, que fez uma cirurgia no início do ano e até hoje está se recuperando. E Arthur, e o Bruno Henrique? Bruno Henrique, eu tinha trago informação dos vídeos que ele voltou a treinar em campo e agora é oficial. O jogador está 100% recuperado. Então, o jogador já vai estar à disposição no jogo contra o Bragantino. A expectativa é que o Alexandre volte. Havia uma expectativa dele voltar no jogo contra o Cusco na Libertadores, que depois do Flamengo jogar contra o Bragantino, o Flamengo já tem estreado na Libertadores na altitude. Porém, é um jogo na altitude, então eu acredito que o Flamengo deve preservar ele para domingo contra o Santos no Maracanã, 5h30 da tarde. Aí sim eu acredito que o Alexandre deve jogar aí. O Bruno Henrique, graças a Deus, se recuperou, porque sabendo que os jogadores vão voltar muito cansados da data FIFA, é bom a gente ter o Bruno Henrique à disposição para poder, quem sabe ele não ganha uma oportunidade como titular com o técnico Leonardo Jardim. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, hein? Você aí pro Flamengo nos próximos meses aí tem ninguém no departamento, pelo menos cai pelo menos um mês, hein, sem nenhum jogador no departamento médico. Bom, vamos falar agora sobre a situação do técnico Bruno Pivetti. Por quê? A situação dele é o seguinte, galera. A diretoria do Flamengo estava avaliando o trabalho do técnico Bruno Pivetti, principalmente após o início do ano muito ruim, né, no Campeonato Carioca, e após o vice para a Libertadores Sub-20. Aí a informação é que o Flamengo cogitou, na verdade, sondou o técnico Sub-20 da base do São Paulo. Porém, foi só uma sondagem, só para entender as condições. Só que o Flamengo ficou avaliando, e até que soltou uma nota definindo o futuro do Bruno Pivetti e não vai demitir o treinador. O Flamengo estava analisando os jogos, as vitórias, os empates, a derrota, e analisou tudo e considerou o trabalho do técnico Bruno Pivetti muito bom, apesar do vice da Libertadores, do início do ano muito ruim no Campeonato Carioca. O Flamengo acredita que ele possa estar junto com o Flamengo nos próximos desafios. Vamos dizer, né, o que vai acontecer nessa situação aí. O Flamengo soltou uma nota esclarecendo, falando que conta com o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti já está concentrado para os próximos desafios, já que não ganhou a Libertadores, vai tentar ganhar pelo menos aí um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileirão ou uma Copa do Brasil Sub-20. Vamos ver, né, o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo não demitiu o treinador eu vi muita gente após o vice da Libertadores pedindo a demissão do treinador, e essa resposta aí que o torcedor pediu, ela foi respondida: o Flamengo não vai demitir o técnico Bruno Pivetti. Bom,
Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Gonzalo Plata. Porque, cara, alguém tem que falar pro Plata, abaixar a bola. Cara, todo vídeo tem uma notícia que o bicho apronta. Impressionante. Impressionante. Eu falei, o cara deixou de seguir o Flamengo nas redes sociais, pagou só tudo que ele tem no Flamengo. A única foto que ele tem no Flamengo é levantando o troféu da Libertadores. E aí, cara, um torcedor do Flamengo postou uma foto dele, postou uma foto dele, postou uma foto dele e marcou o Plata, chamando ele de garoto mimado, após ter deixado de seguir o Flamengo nas redes sociais e ter apagado as suas fotos com o Flamengo nos momentos importantes e também de não estar treinando bem. Enfim, toda aquela história que a gente sabe do Plata esse ano. E aí, o Gonzalo Plata, em vez de ficar e ver isso e ficar quieto, não, o cara decidiu responder o torcedor. E aí, o que aconteceu? Esse torcedor tirou o print da conversa que teve com o Plata e jogou nas redes sociais. E aí, cara, eu não consegui pegar o print da mensagem, não consegui pegar o que ele fala, que o Plata responde, o que o Plata falou para ele, mas eu sei que ele tirou um print da mensagem que estava com o Plata e jogou na rede social assim. O Gonzalo Plata se complicando cada vez mais aí. Capaz, alguém tem que falar para ele abaixar, porque, cara, todo jogo parece que ele tá subindo ele tá aumentando a aposta, tá ligado? Porque sabe quando você vai fazer um jogo de aposta? Então ele tá só aumentando a aposta. Tá só aumentando, vai chegar um momento que ele vai ficar sem dinheiro, tá ligado? Uma situação do Gonzalo Plata muito complicada mesmo. E o Flamengo e a comissão do técnico Leonardo Jardim já deu aval para o Flamengo negociar o Gonzalo Plata. O Flamengo pretende usar a Copa do Mundo como uma valorização para o jogador. Se o jogador for bem na Copa do Mundo, o Flamengo acredita que pode conseguir uma boa grana com ele. O Gonzalo Plata, que eu estava vendo, que tem 9 títulos com a camisa do Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil em 2024 e aí em 2025, você sabe, foi a máquina de títulos que o Flamengo ganhou. E com o Campeonato Carioca, o Gonzalo Plata chegou a 9 títulos com a camisa do Flamengo. Então, o Gonzalo Plata aí conquistando aí 9 títulos. Ele que, se não me engano, já tem 15 títulos na carreira, tem 9 no Flamengo. Aí, acho que, se não me engano, tem 2 lá no Catar e 3 lá no Sporting de Portugal, que ele jogou também. Então 9 mais 2, 10, 11, 11 mais 3, 12, 13, 14. Deve ter em torno de 14 a 15 títulos na carreira. O Gonzalo Plata deve ter aí, mas o jogador se complicando cada vez mais. Eu acho que é muito ruim ele sair pela porta, por mais que ele tenha feito poucos gols importantes. Ele é um cara, não é todo mundo que sai do Flamengo e ganha 9 títulos importantes, incluindo um Brasileirão e uma Libertadores, né, cara? E uma Copa do Brasil. Mas a situação do Gonzalo Plata é muito complicada mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, que definiu uma nova posição para contratar além de centroavante. E essa posição o Flamengo vai contratar urgente no final do ano. Por quê? Eu trouxe informação alguns dias atrás. O Flamengo sondou a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. E aí, a informação é que o Flamengo definiu que vai precisar contratar um lateral esquerdo, porque o Alexandre tem 37 anos, tem contrato até o final desse ano. Não tem, o Flamengo não abriu nenhuma negociação, não soldou e nem foi falado ainda sobre a renovação de contrato do jogador. Achei que já tinha sido falado, mas não foi falado sobre uma possível renovação do Alexandre no final do ano. Então acredito que o Alexandre deve deixar o Flamengo no final do ano. E o Flamengo sondou aos poucos, sondou ali o Matheus Bidu, e agora o Flamengo sondou mais um jogador após o Cruzeiro ter sondado o Gonzalo Plata por empréstimo. Antes do Flamengo pedir o Caio Jorge, o Flamengo solicitou o lateral esquerdo titular do Cruzeiro, Kaique, que hoje está na seleção brasileira, que substituiu o Alexandre, que foi desconvocado, que está machucado. O Flamengo foi e solicitou, ele de primeira recusou. O Caio Jorge, eles ainda não responderam. O Cruzeiro acho que vai vir aqui para pegar o Gonzalo Plata e não vai dar Flamengo, meu filho. O Flamengo negocia, se quer pegar um jogador, vamos considerar assim, de alto nível, Plata, você traz um de alto nível também, traz o Caio Jorge para nós. Ou então você traz o lateral Kaique, titular absoluto na lateral esquerda, convocado para a seleção brasileira. Então o Flamengo definiu aí que vai precisar contratar um lateral esquerdo, jogador que ainda também é muito jovem, se não me engano tem 26 ou 27 anos,
ou até um pouquinho mais, ali 28, 29. É um jogador muito novo, né? À toa que tá na seleção brasileira, né? Se não me engano, ele já foi convocado 2 ou 3 vezes para a seleção brasileira. É um jogador, quem assiste mesmo conhece bem pouco ele, mas um jogador muito bom mesmo. Bom, galera, essa transformação em nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo pra vocês, uns que Jesus chama. Falou!